Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Então, olá a todos, estamos aqui para o encontro do Paideuma, o Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e na conversa de hoje nós trataremos, continuaremos a tratar do texto de Plutarco, da educação das crianças. Hoje, o objeto da nossa conversa é o parágrafo 7 do texto. Vamos lá, então. Quando as crianças atingirem a idade de serem entregues aos pedagogos, devem ter-se, nesse momento, muito cuidado na sua escolha, a fim de não se permitir que os filhos sejam entregues a escravos bárbaros ou desequilibrados. Pois o que hoje muitas pessoas fazem é extremamente ridículo. De entre os escravos diligentes nomeiam os agricultores, os armadores de barcos, os comerciantes, os administradores e os usurários. Mas se descobrem um escravo ébrio e guloso, inútil para qualquer atividade, é a esse que levam os filhos e os confiam. É necessário, contudo, que o pedagogo sério tenha a natureza como a de Fênix, o pedagogo de Aquiles. Vou expor a questão mais importante de todas as que até agora referi. Procurem-se para os filhos mestres que tenham uma conduta de vida irrepreensível, uma moral acima de qualquer censura e que sejam os melhores pela sua experiência. A fonte e a raiz da honestidade perfeita encontram-se na educação conforme aos bons costumes. Tal como os agricultores põem-se esteios nas plantas, assim os mestres que têm bons hábitos enxertam nos jovens os princípios e os conselhos convenientes para que brote neles um caráter reto. É possível, porém, condenar alguns dos pais de hoje que, antes de avaliar os que devem ensinar, por ignorância ou também por inexperiência, entregam os filhos a homens de má índole e pouco fiáveis. Se os pais agem por inexperiência, isso não é apenas ridículo, mas antes o cúmulo do absurdo. Esse trecho, cuidado na escolha do pedagogo. É interessante isso, né? O pedagogo é uma profissão masculina. A mulher não está pensada aqui. E também, quando falam de criança, está falando de quem aqui? Quem é essa criança? Qual o gênero dessa criança? É um menino. Sempre menino. Então, essa educação da criança, na verdade, é a educação do menino. A educação da menina, da mulher, é uma das grandes, digamos, dos grandes vazios, pelo menos dos vazios teóricos, né? A gente sabe que, obviamente, existiu uma educação feminina, mas ela não aparece nos livros, pois é considerada, de algum modo, irrelevante, não? Tendo em vista que as mulheres não tinham ação política, as mulheres não iam ao fórum, não iam à assembleia, à ágora. Então, essa associação entre o que se chama de educação com a vida política, ela provoca isso. A educação das mulheres é uma educação feita pelo modelo das mães, das avós, impresso sobre as meninas mais jovens. Então, é uma educação dos hábitos, uma educação pelo exemplo, e sem que tenha havido uma reflexão teórica sobre isso, ou pelo menos pouquíssima reflexão teórica sobre isso, né? Eu tenho uma questão, é mais uma curiosidade, porque durante o texto inteiro, né, ele fala muito da importância do pedagogo, né, o que seria o professor e da escolha em várias partes do texto. Mas eu acho que isso não está em nenhum momento do texto, se eu me lembro, isso que eu vou perguntar, é mais por uma curiosidade. Por que os pais não podem ser o pedagogo dos filhos? Porque é uma instrução particular. Sim. Se os pais, eles tiverem, digamos, as qualidades que ele está falando, porque ele não fala em nenhum momento, né, que pode ser os pais. Enfim, é mais uma curiosidade. Eu acho que é porque a gente está falando aqui de uma casta nobre, né? Provavelmente o pai não é um pai que está próximo do filho. E o filho acaba sendo relegado a um tutor, que provavelmente o pedagogo, né? Que fica em tempo integral com a criança, muito provavelmente, né?
Mas assim, tô chutando aqui. Mas que o texto, ele me parece que ele é bem voltado a uma, digamos, a uma casta nobre. Para mim, isso está bem claro, né? Um outro elemento com relação ao afeto. Ao afeto. Essa é uma outra questão. Vamos tentar encaminhar a questão do Caio. Ou seja, nada impede que um pai eduque o filho. Nada impede, mas tem a ver com o que o Cassiano falou primeiro, que é entre os gregos, ou melhor dizendo, entre os atenienses que nos deram essa literatura clássica e tudo mais, e por isso temos mais referências acerca da vida social ali entre eles, os pais não tinham o hábito de educar os próprios filhos, também porque estavam ocupados com outras coisas, tal como o Cassiano disse, e aqui nós estamos falando de uma educação nobre, se nós pensarmos que todo cidadão, todo citadino é, de algum modo, nobre em relação ao escravo, à mulher, à criança, ao estrangeiro, no sentido de ser superior, gozar de mais prerrogativas e mais direitos, seja direitos, mais direitos cívicos. Agora, tem também uma outra questão, que é a questão do conhecimento. Então, o Caio falou, se o pai conhecesse o que é necessário ser ensinado, ele poderia ensinar? Nada impede que ele, nada impediria que ele o fizesse. No entanto, não pareceria, digamos, adequado, do mesmo modo que hoje, de certo modo, mesmo que saibamos aquilo que se ensina nas escolas, nós não ensinamos aos nossos filhos. Claro, tem essa questão toda da educação familiar e tal, essa é outra história, domiciliar e tal, é outra história. Mas não havia não era essa conformação. E o conhecimento o pedagogo, ele era, antes de tudo, alguém que ia levar ou ia zelar para que a criança tivesse uma vida moral, uma vida ética. Ele não seria necessariamente professor de matemática ou professor professor de língua grega ou professor de música, professor de ginástica. Não é o pedagogo que é o professor. Você tem o professor de gramática, o professor de música, o professor de ginástica, para o qual a criança é levada pelo pedagogo. O pedagogo cuida, antes de tudo, dos hábitos, do modo como essa criança se comporta, né? Agora, educação dos afetos. Essa é uma questão para a qual eu não tenho uma resposta imediata agora. Eu acho que o afeto é, antes de tudo, algo que precisa ser controlado, né? É alguma coisa que precisa ser equilibrado. Ele aparece como um aspecto quase que animalesco, irracional. Ele precisa ser controlado, ele precisa ser dominado, mas uma educação para os afetos, diretamente para os afetos, eu não imagino, eu não sei. O que eu quero dizer é que os afetos, eles aparecem como preocupação, mas antes de tudo como algo que há em nós, algo que se manifesta em nós, mas esse algo precisa ser controlado, e controlado por meio do desenvolvimento do aspecto noético, racional, e não algo sobre o qual se debruçaria. Os afetos aparecem como um aspecto importante, mas lateral, que deve ser comandado pelo aspecto racional. Não, nessa questão, Marcos, um pouco mais para baixo, não nesse sentido que você disse, mas quando ele fala que é necessário, contudo, que o pedagogo sério tenha a natureza como a de Fênix, o pedagogo de Aquiles. Uhum. Ele não escreve, né? Não desenvolve essa questão de Fênix, né? Em que sentido? E Fênix, naquela passagem, acho que essa passagem que é citada, tem um envolvimento afetivo, né? Com o discípulo. Muito bom. Começa que ele diz, né? Eu li a passagem, acho que antes de ontem, não vou lembrar tudo. Ele toma o pupilo com o filho, né? Começa de coração te amei. Então é uma relação, né? Um vínculo afetivo. Ótimo, muito bem lembrado. Isso preenche um pouco, assim, porque a questão do Vitor é muito ampla, né?
Isso, de algum modo, contempla a questão dele. Você está certo. A referência a Fênix é um topos, é um lugar comum, aparece sempre, toda hora, e de fato tem isso. Fênix que não teve filhos, não é? Ele considera Aquiles um filho, diz que o pegou no colo, que cuidou dele, tem esse aspecto afetivo destacado ali, Vitor, nessa figura. Então, quando ele fala da natureza de Fênix, ele tem que ser como Fênix, ele de algum modo esse pedido, essa expectativa, tem também uma expectativa de um relacionamento afetivo, né? Posso acrescentar Claro. Acrescentando o que o Edson comentou, eu tenho um pouco de receio de utilizar a palavra afeto no período antigo, porque sempre ressoa para um lado da psicologia. É algo que parece que sempre ressoa afeto à educação a partir do século XIX, e não educação no mundo antigo. E eu falo isso porque, por exemplo, na relação do Fênix com Aquiles, pode ser sim uma relação de afeto, digamos que poderia ser, mas existe uma relação de dever de uma linhagem genealógica divina. Existe uma questão divina aí, de você educar o melhor guerreiro, preparar o melhor guerreiro entre os aqueus. Existe uma questão de dever mais do que uma questão afetiva. Porque antes de Fênix já existia Quiron também, um outro homem que educou Fênix, e ambos, tanto Fênix quanto Quiron, também tem uma linhagem divina, como Aquiles também tem uma linhagem divina. Eles não teriam uma afeição para qualquer homem, eles teriam afeição por um determinado homem que também contempla uma genealogia divina. Então existe uma obrigação, uma obrigação divina que se funda basicamente em Zeus. Mas não, tudo bem, eu concordo, Armando, mas eu acho difícil negar que a relação, tal como o Edson apontou, que a relação entre o mestre de Aquiles, né, o Fênix, e a criança, que foi Aquiles, que é a descrição que nós encontramos na Ilíada, no livro 9, é uma longa peroração de Fênix e tal, que ali nós não tenhamos o que nós chamamos hoje, de afetos, no sentido psicológico mesmo. Eu acho muito difícil imaginar, na época de Homero, elas fossem muito diferentes de nós, no sentido desse sentimento de conexão entre pai e filho. Claro que esse sentimento ele vai ser trabalhado, ele vai se lidar com isso de maneiras diferentes. Eu sei, então, nós vamos encontrar, até a Daniela falou no encontro passado, né? Nós vamos encontrar em vários outros lugares, em vários outros tempos, uma aparente ou uma real pouca importância dada à criança pequena, tudo bem. Mas quando aparece a descrição, quando a descrição do afeto aparece, mesmo na Idade Média nós encontramos isso, quando ela aparece, eu tenho dificuldades de dizer que ela não é de fato a manifestação de um afeto real. Quando ela aparece na Ilíada, ou quando ela aparece, sei lá, vamos sair de um texto, sei lá, texto clássico grego, mas quando ela aparece em um texto no Evangelho aí que Jesus mostra afeto em relação a João, por exemplo, ou outros textos em que esse afeto aparece na poesia. Eu sei que a poesia é carregada, a poesia é mais carregada, a poesia lírica, né? A poesia lírica. Ela é carregada de topo e de lugares comuns. Mas será que esse afeto, será que isso que nós olhamos para lá, encontramos, será que isso, manifestado do modo como é manifestado, não seria compreendido por um leitor da época de Homero para um ouvinte da epopeia como manifestação de um afeto experimentado por aquelas pessoas? Eu acho difícil acreditar que não.
muito pertinente isso que o Armando apontou, mas acho importante a gente voltar para o texto e entender que aqui, né, olha só, é necessário que o pedagogo sério tenha a natureza como a de Fênix, ou seja, a ideia de que o pedagogo, então, de algum modo, deve se afeiçoar ao seu estudante, né, ao seu aluno, enfim. Então, eu penso que há esse elemento, sim. Não há aqui uma explicação. Eu não sei, aquilo que o Vitor perguntou, né, acerca do papel do afeto. Aqui a ideia de que o afeto, que a relação afetiva entre pedagogo e aluno, pedagogo e pupilo, que essa relação precisa ser, de algum modo, pautada pelo afeto. Agora, a educação do afeto do jovem, uma educação para o afeto, uma educação do afeto, ela não aparece ainda, né? A não ser que a gente conceba que essa relação já ela, por si própria, ela já é uma relação de afeto, já uma de educação do afeto, por uma educação pelo exemplo, né? Estou tentando voltar para a questão do Vitor e voltar o texto. Então, o afeto expresso pelo tutor, pelo pedagogo, em relação ao seu pupilo, já por processo mimético, o processo de imitação, já seria uma educação da interioridade. Eu estou usando o termo aqui, sim. Aqui o Armando tem toda a razão de dizer, eu penso que o Armando tem toda a razão de dizer que é um anacronismo. Mas uma educação, passe o anacronismo, da interioridade, ou da personalidade. Agora, é interessante pensar que Fênix fracassa, né? Na Ilíada, ele fracassa na sua tentativa. Aquilo que ele diz, eu te eduquei, não te eduquei assim, te eduquei de outro modo, né? Eu queria só acrescentar alguma coisa que a questão que o Caio colocou, na verdade. Eu não me manifestei naquele momento, porque eu estava olhando uma outra coisa aqui no texto. Mas por que não se praticava, a gente pode imaginar, né, a educação, ou pelo menos a educação dos nobres, a educação aristocrática em casa? Porque a educação era vista também como o meio de inserção do indivíduo na sociedade. Sim. Então, quer dizer, essa ideia da educação privada, ela é muito contrária, inclusive, aos ideais que a educação deve atender. Mas é curioso imaginar que mais à frente, ou mais à frente, não só mais à frente, mas em um ambiente diferente, bem diferente, que é o ambiente do mundo romano, quem faz a educação é o pai, mas antes de tudo, a educação política, né? A educação de levar ao fórum, é o pai, mas é uma educação. Não deixa de haver o professor de gramática, não deixa de haver o professor de música. O exercício físico não é tão admirado pelos romanos, daí vem a ideia, a imagem estereotipada de um romano, digamos, meio fornido, em contraste com o grego todo exercitado e tal. Mas o papel que era do pedagogo passa para o pai, mas ainda assim, quando passa para o pai, tem uma preocupação, toda a preocupação é preocupação com uma atuação pública, né? Então, isso que você falou faz muito sentido, Bruno. Ele pede que os mestres tenham a conduta de vida irrepreensível. A fonte e a raiz da honestidade encontra-se na educação conforme os bons costumes. E, novamente, esse topos aqui, que é um negócio em educação, é um negócio interessantíssimo. De novo, o modelo dos agricultores. Tal como os agricultores para ensinar as plantas, essa metáfora, a metáfora da agricultura, a metáfora das plantas do agricultor, do jardineiro, do jardim, do jovem aluno como uma planta, como uma semente, que é algo poderosíssimo, né? É uma metáfora poderosíssima e que é típica dessa literatura, a ideia de poesia, né, jardim da infância e tudo mais. Nasce nessa maneira de conceber a educação em paralelo com a agricultura.
e que tem muito a ver com a própria ideia de cultura, que a cultura de trigo e a cultura de alguém que é cultivado, e um terreno que é cultivado. Nós usamos essas expressões, elas fazem sentido para a gente. Essa ideia é forte, né, na literatura pedagógica, e eu não sei se não mereceria também investigações, né? Eu tenho uma questão sobre a diferença de alguns personagens que aparecem desde o parágrafo 6. No parágrafo 6 diz, né? Os jovens escravos que estão destinados a servir os filhos desses pais. Então, os jovens escravos. No 7, ele diz, quando as crianças atingirem a idade de serem entregues aos pedagogos. Então, agora apareceu o pedagogo. Sim. E no 7, ainda um pouquinho acima do C, procurem-se para os filhos mestres que tenham uma conduta de vida irrepreensível. Então, aparece a palavra mestre. Sim. Esses Didáscalos. três, eles são realmente diferentes, ou ele apenas usou palavras diferentes para falar de um só, talvez, do pedagogo? E aí, continuando a questão, antes de alguém responder, e esses três personagens, ou não sei quantos, eles estariam no âmbito da paideia ou em alguma espécie de processo de escolarização? Talvez o mestre, não sei. Eu acho que eu posso, talvez, contribuir principalmente com esse último ponto aí que você colocou, Vitor, porque essas questões aí, eu, pelo menos, me parece que sejam questões difíceis. Mas aquele trecho que você destacou, Marcos, né, tal como os agricultores, a frase anterior, a fonte e a raiz da honestidade perfeita encontram-se na educação conforme aos bons costumes, parece até uma coisa quase que um ditado popular, né? Na tradução da professora Maria Aparecida, ela adotou um outro caminho. Ela fez o seguinte, traduziu assim, fonte e raiz da conduta honesta é a educação legítima. E em grego, a expressão é tichen paideias. Então, acho que em termos de vocabulário, parece bastante claro aqui que a gente está lidando com o universo conceitual da paideia. Que eu diria que inclui aquilo que hoje a gente pode chamar do processo de escolarização. Me parece que aqui não há uma distinção entre uma educação puramente moral e uma educação, uma instrução escolar. As coisas são vistas como acontecendo no mesmo processo. Por isso que, por exemplo, o professor ou o pedagogo, enfim, vamos ainda discutir essas figuras, ele não só tem que saber a gramática para ensinar, a harmonia, a matemática e assim por diante. Mas ele tem que ter o quê? Olha só, né? Eles têm que ter um modo de vida irrepreensível. Eles devem ser inatacáveis por seus hábitos. E os melhores, os aristoi, pela sua experiência. Que foi traduzido por mestre. No grego, como que aparece? Didáscalos. E o didáscalo seria o professor. Lá em cima, o pedagogo sério é o spudaion paidagogon. Spudaion, de novo esse termo, né? Um termo que apareceu em todos os textos que a gente leu até agora, esse ano, pelo menos. Eu não cheguei a mencionar, mas lá no comecinho do 7, né, na segunda, terceira linha, quando ele fala que deve haver empenho, como é que é? Entrar no momento muito cuidado na sua escolha, a fim de que se permitir, pois, que estranho, quando atingirem a idade apropriada, nesse momento deve haver muito empenho, deve-se ter nesse momento muito cuidado, ele traduz. A professora Maria Aparecida traduz por empenho, é também o termo epimeleian.
que tá aqui, outro né? termo muito caro para a gente. Sim. Epimeleia, Spudar, eles estão realmente sempre Eu estava presentes. dando aqui, Bruno, onde que está o Epimeleia? Aqui, na terceira linha do 7. Muito cuidado, muito cuidado na cuidado. escolha. É. Olha só que interessante o uso dessa palavra aqui, né? Ou seja, deve ser feito com cuidado, com um zelo, né? Com uma atenção. Interessante. Mas, Bruno, eu acho que a sua resposta cumpriu perfeitamente aí, respondeu a pergunta mesmo do Vitor, né? A mesma palavra, é a mesma ideia, a ideia do pedagogo. O pedagogo se ocupa antes de tudo, como aparece aqui, da educação conforme os bons costumes e, de algum modo, integrando, mas eu acho que isso é importante para o trabalho que o Vitor está fazendo. Integrando de um modo subordinado, você tem o que chamaríamos de educação escolar, mas de um modo subordinado, ou seja, aprender a gramática, aprender a música e os exercícios físicos, isso tudo na primeira educação se submete à educação conforme os bons costumes. A música vai favorecer os bons costumes, a música no sentido amplo, não só de aprender a tocar cítara, mas a poesia, a história, a geografia, tudo isso é música, é o campo das musas. Então você tem a musa da música, a musa da história, a musa da oratória, tudo isso é música. E o exercício da gramática, aprender a ler e a escrever, e dos exercícios físicos. Tudo isso está submetido àquilo que o pedagogo precisa cuidar no seu pupilo, no seu discípulo, que é aqui a formação, a paideia conforme os bons costumes, a verdadeira educação. Então, qual é o propósito da educação? Formar o homem, aí a gente está falando do homem, um ser masculino, né, menino, nos bons costumes, e tudo colabora para esse propósito. Eu estou querendo ver uma passagem aqui, pensando nessa questão ainda, né? Enfim, dessas figuras que aparecem aqui, o escravo, o pedagogo e o professor, né? O didáscalos. Aqui no texto ele diz, né, deve-se ter nesse momento muito cuidado na sua escolha, a fim de permitir que os filhos sejam entregues a escravos bárbaros ou desequilibrados. Pois o que hoje muitas pessoas fazem é extremamente, dentre os escravos diligentes, dulon spudaion, que aqui a professora traduz por escravos sérios, nomeiam os agricultores, os armadores de barcos, os comerciantes, os administradores e os usurários. Mas se descobrem um escravo ébrio. Aqui ela usa uma expressão, olha só, e quando descobrem um escravo mercadoria, usando a hífen, bêbado e glutão. Que construção? Um escravo mercadoria? Eu não encontrei ainda aqui, eu tô explorando o grego aqui, para ver se eu encontro de onde ela, enfim, tirou isso. Mas confesso que estou com dificuldade aqui. Porque aqui, pelo menos, me transmite a ideia de que existem duas classes de escravos. O que de fato, a gente sabe que acontecer. Você tem o escravo cativo, né? Enfim, sei lá, o sujeito na senzala, por falta de uma expressão melhor, e você tem os homens que não são livres, mas que eventualmente, né, são, enfim, têm funções. Então, mas nada impediria, isso eu acho que é importante também, nada impediria que entre os escravos que, vamos imaginar, os escravos que estão na mina lá, numa mina, não sei.
em tese, nada impediria que um desses escravos, sendo ele moralmente recomendável, ele pudesse ser pedagogo. Por quê? Porque não há um conhecimento que se espera do pedagogo. Não se espera um conhecimento técnico do pedagogo. A questão é moral. Então você pode ter um escravo ébrio e guloso que seja um escravo, digamos, um agregado na casa, quase um parente, né? E vive ali. E isso não é muito distante da nossa realidade, basta lembrar o quanto foi comum, durante certo tempo, que crianças do interior viessem trabalhar nas casas de gente da cidade e na verdade, vinham para ser criadas, mas eram, antes de tudo, escravos, não é? Eram servos. Essa característica. E, então, nada impede essa modificação em tese, porque a questão para ser pedagogo é ser um homem moralmente recomendável, porque não é um conhecimento técnico necessário, basta que ele tenha bons costumes. Então essa distinção é a distinção entre quem tem bons costumes e quem não tem. Aí eles vão escolher, diz Plutarco, que os pais optam muitas vezes por um escravo moralmente não recomendável. Então, o pedagogo não teria que ter o conhecimento técnico da gramática? Não. Eu sabia que isso ia te interessar. Não, o pedagogo é... O que quer dizer pedagogo, na verdade? É o acompanhante. É, quem conduz a criança. Então, eu sempre brinco na aula, que hoje o verdadeiro pedagogo é o tio da Kombi. Na verdade, não tem mais Kombi, né? O tio da van. O tio da van é o pedagogo, é quem conduz a criança. Ele é o pedagogo. É quem conduz a criança. O pedagogo é esse. É como se fosse um guardião da criança, que levava a criança para o professor de cítara, para o professor de gramática, acompanhava a criança ao ginásio, ou a palestra, onde ela fazia lá os seus exercícios físicos, tendo o pedagogo como quem zelava por essa criança. Zelava pelo quê? Pelo comportamento correto, contra os perigos que pudessem advir, de estar fora de casa, mas tentando fazer com que ela se comportasse da maneira que se esperava que um menino de boa educação se comportasse. Então, ele não precisa ter o conhecimento técnico, ele não precisa saber gramática ou música necessariamente. O que ele precisa saber é o grego, isso é importante. Olha aqui, seja entregues a escravos bárbaros. Escravo bárbaro aqui não quer dizer um escravo violento, não é esse sentido. É um escravo que não sabe o grego, ou que sabe pouco, não sabe tão bem o grego. Tem que ser um escravo que saiba o grego, porque como é que ele vai corrigir o menino se ele não sabe o grego? Ou desequilibrados. Aí, Bruno, não sei, você consegue ver qual é o termo que aparece em desequilibrados? Deixa eu ver aqui. Que ela traduz por instáveis, né? Instáveis. Confesso que eu não conhecia esse termo. Andrapodoi, ou andrapodos, é, na verdade, aquele que se tornou escravo porque foi tomado como butim de guerra ou coisa assim. Tem dois termos, ele está usando dois termos diferentes para escravo. Doulos, que é o termo padrão, e esse andrapodos. Que curioso. Em inglês teria uma palavra que significa escravo, que é footman, que é correspondente provavelmente ao andrapodos. É um uso mais arcaico, né? É palimbolos. Footman, o homem que é um pé, o homem ferramenta, o homem carregador. Aí o Danilo está falando, Sócrates, andrapodos utilizado por Sócrates, segundo Xenofonte, e Epiteto também usa. Que eu acho que é isso. É o escravo que foi... Aquele que se tornou escravo. Aquele que se tornou escravo como butim de guerra. É esse o termo que aparece aí? E é traduzido pelos dois como instável. Instável é palimbolos, que é também que não dá para confiar, né? Não é digno de confiança. Ele tem todas as opiniões, ele varia de opinião, de posição. Mas aí, nesse caso, o escravo andrópodos aparece, o escravo bárbaro. Sim. Tá. Então não tem sentido. Então esquece tudo isso que eu falei. Aqui faz muito sentido isso que você falou do escravo
O escravo bárbaro é o escravo que não sabe grego. Então, aqui no fundo está falando do escravo estrangeiro. Exato. E o que o Danilo colocou faz muito sentido para explicar até o footman ao qual o Cassiano se referiu. Os homens que chegaram acorrentados devido à guerra, chegavam acorrentados pelos pés. Não, é só que agora que eu achei aqui essa versão que eu tenho aqui em francês, o desequilibrado, sei que eu estou atrasado, mas aqui é frívolo, aparece frívolo. Bárbaro, frívolo. Frívolo. Era só essa observação que eu queria fazer, que aparece aqui na versão em francês. Traduziu por frívolo. O que muda de opinião, né? O que tem todas as opiniões, alímbolos, aquele que tem todos os pensamentos, né? Aquele que oscila entre muitos pensamentos. Acho que essa é uma explicação, digamos. Talvez seja a explicação, né? Etimológica. Eu tive dificuldade no primeiro momento para entender, tanto nessa tradução do professor Joaquim, quanto aqui da professora Maria Aparecida, essa aqui, né? Dentre os escravos diligentes, nomeiam os agricultores, os armadores de barco. Eu fiquei com a sensação, e aqui também, né, a mesma coisa, ela diz, entre os escravos sérios mostram-se camponeses. Eu tinha ficado com a sensação de que aqueles que são comerciantes, etc. e tal, agricultores, nomeiam os escravos para seus filhos, como se como se os homens sérios nomeassem os escravos para seus filhos. E na versão em inglês eu acho que a tradução ficou mais adequada, porque aqui ele diz: os escravos de confiança são tornados administradores das fazendas, mestres de navios. Sim. Esse trecho, ele está em ordem direta, né? Ele não está na passiva. Pois é. Ele não. Então, assim, ele está na ativa. Então, de entre os escravos diligentes, nomeiam. Ficaria mais claro em português que são nomeados os agricultores, os armadores, os barcos, e dentre os escravos diligentes. Ficaria mais claro, de fato. Ficou na voz ativa, ficou mais obscuro, né? Ficou mais obscuro. Mas é esse sentido, né? E é interessante também notarmos, do ponto de vista da vida social, que agricultores, armadores de barcos, ou seja, quem constrói barcos, comerciantes, administradores e usurários. Então, usurários, tá aí, agiotas, mas é interessante pensar que esses sujeitos, esses escravos, seja um agiota, um administrador, que um agiota e um administrador, eles podiam ser escravos, eram escravos. Um banqueiro muito famoso, chamado Passion, eu acho que o banqueiro mais famoso, porque ele aparece na literatura clássica, esse banqueiro, ele era um escravo na origem. E se tornou banqueiro, e sendo banqueiro não deixou de ser escravo, continuou sendo escravo. Assim, o que eu quero dizer, claro, ele se torna banqueiro, mas ele não quer dizer... Ele continua sendo escravo, ele continua nessa... Porque ele herda, né? Ele herda do seu amo, ele herda o banco, né, do seu amo, mas antes disso já trabalhava no banco. Claro, ele não é mais um escravo, mas ele continua sendo considerado escravo, ele é o banqueiro escravo, o banqueiro que havia sido escravo, isso continua. Nós chamaremos de um estigma, mas não é um estigma, essa compreensão de onde ele se encaixa na sociedade, né? De que forma? Algumas vezes têm conhecimento, ou então percebem por aquilo que outros dizem, da inexperiência aliada à perversidade de alguns mestres, e mesmo assim entregam-lhe os filhos, seja porque não são capazes de resistir a tratá-los com adulações, seja para agradarem aos amigos que lhes pedem, agindo como quem, tendo o corpo doente, o descurasse, ainda que pudesse curá-lo com a ciência. Ou como o homem que, só para agradar um amigo, prefere escolher aquele que o deitará a perder por causa da inexperiência. Ou como aquele que, a pedido do amigo, despede o melhor armador de barcos como se o considerasse o pior.
Por Zeus e todos os deuses, para aquele que merece ser chamado pai, tem mais valor agradar aos pedidos ou à educação dos seus filhos? Sobre isto, o velho Sócrates dizia muitas vezes que não é conveniente, ainda que fosse possível, subir à parte mais alta da cidade e gritar: homens, onde ides? Fazeis todo o esforço para adquirir a riqueza, porém pouco vos preocupais com os filhos. Que coisas abandonastes por eles? Pela minha parte, posso aduzir a estes fatos que esses pais agem de forma semelhante à daquele que, por um lado, se preocupa com o calçado e, por outro, tem pouco cuidado com o pé. Muitos pais valorizam tanto o amor ao dinheiro, juntamente com o desamor aos filhos, que, para não gastarem um salário elevado, escolhem homens de modo algum válidos para educadores dos filhos, procurando uma ignorância que fique barata. Caramba. Também Aristipo zombou num discurso, não sem elegância, mas sem dúvida com fineza, de um pai privado de inteligência e de coração. Depois de ele perguntar a Aristipo que salário pediria para a educação do filho, respondeu 1000 dracmas. Por Héracles, disse, como é excessivo o teu pedido? Na verdade, com 1000 dracmas posso comprar um escravo. Dessa forma, replicou Aristipo, terás 2 escravos, o teu filho e aquele que puderes comprar. Mas eu queria terminar aqui porque eu acho bem legal essa frase, né? Dessa forma, replicou Aristipo, terás 2 escravos, o teu filho e aquele que puderes comprar. A ideia de que a ausência da paideia, a ausência da educação, cria escravos, né? Da boa educação cria escravos, gera escravos, que é o que é o nível mais baixo da vida concebida pelos antigos, né? Voltando aqui para o trecho, a ideia de descurar do corpo, né? Descurar como homem que só para agradar um amigo prefere escolher aquele que o deitará a perder por causa da inexperiência, ou quem a pedido do amigo despede o melhor armador de barcos, ou seja, no lugar de ouvir a voz do conhecimento da ciência, ouve-se a voz dos apetites, talvez, dos desejos inadequados, ou dos afetos, como o Vitor perguntou lá, né? Não é por afeto, né? Aquele que merece ser chamado pai, ó, para aquele que merece ser chamado pai, tem mais valor agradar aos pedidos ou a educação dos seus filhos? A ideia de que agradar aos pedidos dos filhos se opõe à educação, né? Não é a mesma coisa? A ideia de que há, sim, um pai que é permissivo com os filhos e há um pai que é permissivo com ele mesmo. Um pai que se ocupa antes dele, das questões dele, do amor ao dinheiro, do que com os filhos, né? É impressionante o quanto todas essas observações continuam válidas, né? Sim. Acerca do comportamento, quando a gente pensa justamente numa determinada classe social, quando a gente pensa na classe média, principalmente, né? Sim. Os pais que trabalham de manhã até à noite, deixam os filhos na escola, são educados pela televisão, tentam suprir a ausência física com o agrado dos bens materiais. Sim. É uma observação absolutamente lugar comum, sim, né, nas questões da educação, mas quer dizer, não é nova, não é fruta do nosso tempo. Assim como a ideia de que a educação, sabe, pode ser barata, de que se economiza com o professor, de que não se precisa valorizar. Isso que eu ia comentar. A ideia do custo da educação está muito presente aí, né? A educação não é de graça, não é assim, eu quero, simplesmente, a vontade acontece, né? Sim. Tem um custo. E, de repente, se você pagar pouco, achando que dá na mesma, quer dizer, você pode não obter o resultado, que você visa como finalidade, né? Eu acho que muitas vezes o Estado faz isso, né? Eu falo porque eu fui professor do Estado e eu penso muitas vezes assim, o Estado
ele pensa muito em metas e objetivos, mas ele não pensa no custo que isso tem. O custo da educação mesmo, né? Quer dizer, o que envolve a educação. O que envolve um material, né? Um espaço adequado, uma segurança, ou mesmo alimentação para o aluno e tal. Então, é como se fosse olha, a gente está barateando, mas o resultado, no final, não é o resultado que a gente esperaria de um processo educacional, né? Sim. É mais um resultado meio caótico, que pode dar certo ou pode dar errado. Aí que tá, o pai aqui ao qual se refere ali, tipo, ele com 1.000 dracmas compra um escravo, então imediatamente ele tem o resultado da ação de utilizar as suas 1.000 dracmas. A educação dos filhos é estendida no tempo, é um resultado que nunca está garantido e que é também difícil de ser percebido, porque ele se dá de uma maneira desdobrada, ele se dá de uma maneira complexa, ele aparece de modo nuançado. Nunca a gente pode dizer, que o processo educativo foi bem encerrado nesse sentido, né? Ele é mais difícil você perceber isso, a materialidade do trabalho de um professor. É intangível, né? Então, intangível, tem um elemento do intangível, e talvez essa questão aqui seja uma aquilo que a gente pode chamar de invariante pedagógica. Ou seja, é preciso investir bastante no início, sem a clareza de quando esse investimento será resgatado e quando esse investimento será, de fato, revertido numa vantagem, né? Que tem, acho que acompanha a história da educação desde sempre, não só entre os gregos, mas em outras culturas também. Porque há um longo processo, a educação é longa, não é algo que eu consiga garantir logo de cara. Então, me parece sempre, ou parece muitas vezes, que é muito dinheiro que se deve investir para um resultado que nem se sabe se vai se alcançar, porque nós também temos isso, né? Tem a ver tem a ver com a natureza daquele que educa, tem a ver com a qualidade daquele que ensina, tem a ver com... Exatamente. Você não tem como garantir isso. Nem tudo se resume a quanto dinheiro você investe na coisa também, né? Exato. Essa é uma coisa muito interessante. Que na história do Brasil tem um episódio interessante que o Marquês de Pombal mandou embora do Brasil os padres jesuítas, que eram nossos únicos educadores naquele momento, né? E depois o Marquês de Pombal quis criar uma educação que funcionasse, e simplesmente era impossível, porque não importa quanto dinheiro você investe, se você não tem o material humano, as condições materiais para que a coisa aconteça, né? Exato, é isso, exato, isso é algo que continua. Tanto os pais que são permissivos, né, que aparece aqui no começo, né, agradar aos pedidos dos filhos, contra a ideia de educação, tá? A necessidade da educação de algum modo contrariar o interesse das crianças, isso também é interessante. A educação precisa contrariar o interesse imediato da criança e pedir para que ela se contenha, né? Fazer a contenção desse desejo imediato, conter esse desejo imediato, bloquear esse desejo imediato, impedir a realização desse desejo imediato, tendo em vista um propósito lançado à frente, no futuro. Do mesmo modo, esse pai que não quer, que se assusta com as 1.000 dracmas, ele também precisa se conter, ele precisa de algum modo confiar, ele precisa de algum modo apostar e se conter no uso ou na posse dessas 1.000 dracmas agora, tendo em vista um resultado que se dará no futuro distante. Essa passagem, Marcos, me lembrou muito aquela discussão que aparece no Gorgias, na primeira parte, em que Sócrates aproxima a retórica vamos dizer assim, da culinária, da gastronomia, né, do agradar ao paladar, enquanto a filosofia oferece o que seria a nutrição, ou seja, aquilo que pode ser desagradável, mas é de fato bom. Não, eu ia dizer que nessa passagem que o Bruno se referiu, eu lembro que ele tratava da diferença entre convencer pela crença, né, pela adulação e pela ciência, né?
Sim. E a filosofia, entre as coisas, convencer pela ciência, né, pelo conhecimento. Eu sigo então com uma questão aqui que eu não consegui entender no texto. Ali já é o 7, um pouquinho acima do 7e, aparece a palavra ciência. Eu não entendi parece que existe uma oposição entre essa adulação e uma maneira de seguir pelos costumes e não seguir pela ciência. No fundo, eu não entendi esse trecho, né? Se alguém entendeu. E mesmo que palavra é essa ciência que traduziu por ciência? Seja para agradarem aos amigos que lhes pedem, agindo como quem, tendo o corpo doente, o descurasse, ainda que pudesse curá-lo com a ciência. Então, me parece que ele se descura do corpo ao agradar os amigos, como se a ciência pudesse curar esse descuido. Eu não entendi. No fundo, é isso. Ele está fazendo uma analogia com o pai que nega a educação ao filho por conta de um capricho do filho, né? Para agradar o filho, você nega a ele a educação, ainda que a educação seja desagradável, imediatamente, né? É que aquilo agradarem aos amigos, então não seria aos amigos do filho, talvez. Não, aí ele está fazendo uma analogia numa situação em que ele está falando, é semelhante ao homem que faz, para agradar aos amigos, deixa de se curar, sendo que ele poderia lançar mão aí de um conhecimento científico, no caso medicina, do período, né? Episteme mesmo. Episteme. É que ciência no mundo antigo não é exatamente o que a gente entende como ciência, né? É basicamente assim, é um conhecimento, como fala, é um conhecimento teórico. No texto eu entendi que existe essa oposição, né, entre o agradar ou não agradar. Aí a minha confusão é esse finalzinho, ainda que pudesse curá-lo com a ciência. Mas aí também pode ser problema da tradução, né, é difícil. Não, eu ia ler como é que está a tradução aqui da professora Maria Aparecida. A partir do de que forma, né? Na verdade, ela diz assim, olha, como? Algumas vezes eles sabem, percebem, ou quando outros lhes falam o mesmo sobre a inexperiência e a perversidade de alguns preceptores, apesar disso, entregam-lhes seus filhos. Alguns se submetem por serem complacentes com as adulações, outros porque agradam aos amigos que lhes pedem, como se fosse alguém com o corpo debilitado, em abandono, que pode ser salvo pelo poder de sua ciência. Quem agrada ao amigo é arruinado pela inexperiência quando poderia escolher do que avaliá-lo assim porque o amigo pediu, dispensando o melhor armador. Pois é, aqui a contraposição é de alguém que age movido pelo afeto ou pelo desejo de ser adulado pelo amigo ou de adular alguém em detrimento ao fazer o que é o melhor. Eu acho que na raiz é essa oposição aqui que está sendo colocada. E é bem, bem platônica essa oposição aí, né? E a palavra mestre que aparece nesse texto nosso foi traduzido por preceptor. Por preceptor, aham. E aí o preceptor estaria mais perto do pedagogo e não do professor. Não sei, hein, cara. Eu não saberia dizer mesmo, não. Porque pelo menos a ideia de preceptor que eu tenho, que é uma ideia, digamos assim, mais europeia, coisa do século XVIII, XIX, mais do XIX até, é daquele sujeito que vai viver com a família e educar o infante em tempo integral, né? Eu não sei se esse preceptor seria o pedagogo ou se seria o didáscalos, o professor mesmo. Quantas palavras a gente tem em grego para essa função educacional? A gente tem o pedagogo, né? É pedagogoi que fala, não sei. Uhum. Tem didáscalos,
que alguém conhece outras? Tem o termo trofé, que é usado muito para ama, ou aia, e que se refere a esse ao primeiro cuidado da criança na sua, né, da criança do Neos. O troféu também tem a ver com alimentos também? Pois é. Né? Pois é, justamente. Porque pelo menos pensando aqui no vocabulário platônico, né? Do qual, enfim, o Plutarco é um devedor, digamos assim. A primeira educação é vista como a nutrição. E essa nutrição, o termo que Platão usa é um verbo, né, que é trefo. Não. Você achou aí? Ele está usando paideutes. Não, sim, mas você tá com qual texto grego aí? Eu estou olhando o PDF da Beleletri. Achei aqui. Tom paideuton apeirian ramakai moherian, não é? Moherian. Exatamente. Uhum. Ele varia mesmo, bem. Cara, aí cabe perguntar se existe uma diferença estrita entre esses termos, né? Um vocabulário digamos, como falar, identificável, ou se ele está trocando termos também genéricos, né? Uhum. Mas assim, com relação ao sentido do que ele está dizendo, eu acho que muito professor já passou por uma situação em que existe um conflito real entre o pai e a escola, ou o professor, ou o projeto pedagógico, quando você percebe que o pai quer fazer uma vontade do filho, de certa forma, ou a mãe quer fazer uma vontade do filho, de maneira que não corresponde com o melhor uso, digamos, da situação escolar, né? Não sei se vocês já passaram por essa situação, quando o pai fala, mas o meu filho não é obrigado a fazer tal coisa, o meu filho não é obrigado a fazer tal trabalho, ou situações assim, né? Acontece muito hoje. Acontece muito. E tem a ver com essa situação do pai querer agradar o filho por conta da adulação e deixar de lado o que é uma coisa maior, né, que é o processo educativo, que ele nem sequer pode ser tão, como a gente falou, nem é tangível, né? Por isso é difícil da pessoa que não entende colocar numa balança e avaliar, né? Ele acha que às vezes uma questão não tem nenhuma importância, quando na verdade é fundamental para o convívio dentro da escola, de repente, né? Acontecia bastante, por exemplo, de alunos. Eu tinha um aluno que, isso aí deixa eu ver, oitavo ano. Eu tinha um aluno que ele era reconhecidamente um aluno homossexual, mas ele era uma criança, né? A gente sabia que nada além da parte física, do estereótipo, da performance, melhor dizendo, e muitos alunos não queriam fazer trabalho com ele, né? E aí você vai conversar com os pais, e os pais endossam a negação do filho de participar junto com uma atividade com um menino por conta de uma situação dessas, né? E às vezes é o próprio pai que ensina a não participar, né? O pai Exatamente. Parte dos pais, sim. E eu percebi que havia uma resistência dos meninos, principalmente, porque depois o menino que fizesse o trabalho com o garoto ia ser zoado pelos colegas, né? E aí, assim,
como você conversa com o pai, e o pai ele reconhece que isso é uma questão legítima do filho, e você fala, poxa, agora assim você me atrapalha, assim você não me ajuda em nada, né? Mas assim, Oi. hoje, que a minha realidade é outra, né? Escola pública na periferia, hoje é estranho porque os pais, eles vão na escola para pedir sua ajuda. É estranho porque eles não conseguem mais lidar com os filhos. Exatamente. Iam para criticar, iam para dizer que as nossas organizações eram inadequadas. E hoje aparece um monte de pai desesperado. Professor, conversa com meu filho porque ele te ouve e tal. É muito estranho isso. Não, na verdade eu tenho as duas experiências, assim, que dando aula em ETEC, né, e é uma ETEC dessas de ponta e tal, o público é muito variado, tem tanto a galera, digamos assim, de baixa renda, que vem de escola pública e sabe, escola pública às vezes em bairros difíceis e tudo, como eu tenho egresso de Objetivo, de Ângulo, sabe? Pessoal que passou a vida inteira nas escolas, né, mais caras, enfim, e que vai para lá por conta da reputação da escola, do desempenho que a gente tem, essas coisas todas. E é muito clara a diferença de abordagem, né? Em geral, não é uma regra, mas em geral, esses alunos egressos das escolas de elite, né, têm pais que são condescendentes, que adulam, são os pais que vêm para defender os filhos das agressões que a escola perpetra a eles. Né? Ao passo que quando você pega um outro perfil de estudante, acontece isso que o Edson falou. Muitas vezes eles procuram para pedir ajuda mesmo. Mas o próximo parágrafo do texto, que a gente não... semana que vem provavelmente a gente lê inteiro, tem relação com essa ideia de que o descaso com a educação das crianças leva a um grande prejuízo no futuro para os pais. Isso me lembrou daquela frase, eu não sei se é verdade, eu nunca consegui encontrar essa frase em grego atribuída a Pitágoras. Educai as crianças para que os adultos não sejam punidos. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Eu já ouvi, mas também, de fato, nunca vi, não. Eu nunca encontrei. Eu tenho a impressão que é uma frase criada por alguém qualquer aí que botou no Facebook. Não é uma coisa tipo, educai o menino para que o homem não sofra, uma coisa assim? Nessa ideia aí, nessa direção. Por isso que eu queria encontrar. Eu acho que eu já ouvi também. Eu acho que se essa frase está atribuída a Pitágoras em algum lugar, é capaz de estar na obra do próprio Plutarco, cara. Ele escreveu uma vida de Pitágoras, né? É verdade. É capaz de encontrar nesse texto, não sei. Mas eu já escutei, mas também nunca o Plutarco escreveu as vidas comparadas, né? De vários personagens, não é isso? Plutarco escreveu pra caramba, bicho. Nossa senhora. Olha só. Além de filósofo da educação, também é um historiador. Você é um autor bom de estudar, né? Um autor bacana.